vocês que o assunto de hoje é polêmico, mas é maravilhoso para quem conhece a fundo sobre. Ficou curioso? Continua assistindo o vídeo nesse canal. Gente, voltamos, né? Voltamos e o assunto de hoje é maravilhoso. O assunto de hoje é sobre fraldas ecológicas. Vocês já ouviram falar de fraldas ecológicas? Eu acho que quem não ouviu falar de fraldas ecológicas já ouviu falar de calça enxuta. Vocês já ouviram falar de calça enxuta? Se vocês tiverem interesse em saber a diferença entre fralda ecológica e calça enxuta, que sim, são duas coisas diferentes. Se vocês quiserem saber a diferença real de uma para outra, peçam aqui nos comentários que eu faço um vídeo exclusivo falando sobre as diferenças entre as duas. Certo? Combinado? Comenta aí bastante, porque aí eu vou saber que de fato vocês têm curiosidade em saber sobre o assunto. Mas deixemos de nhenhenhê. Nós teremos, assim, vários vídeos sobre o tema fraldas ecológicas, porque é um tema muito simples e complexo ao mesmo tempo, porque não é um tema que envolve só a saúde do bebê, é um tema que envolve a saúde do planeta Terra. Talvez você ache que eu esteja exagerando um pouco sobre a saúde do planeta, mas é de fato um tema que envolve questões ecológicas, sim, porque só para vocês terem noção, uma fralda descartável, ela demora em média 450 anos para que ela degrade o ambiente. É algo que nos faz refletir sobre as nossas atitudes diárias, que às vezes achamos que são pequenas, né? Nossa, uma fralda descartável, qual é o mal que ela vai fazer no meio ambiente? Mas você tem noção de quantas fraldas descartáveis você vai usar na vida antes do desfraude do seu filho? Hoje eu quero que vocês reflitam, que nós reflitamos sobre o uso consciente de fraldas descartáveis e uso consciente de fraldas ecológicas, porque fraldas ecológicas não é e não deve ser um modismo, porque hoje em dia, não sei no mundo de vocês, mas no meu mundo, como eu pesquisei muito sobre o assunto, virou meio que uma moda. Fraldas ecológicas, meio ambiente, virou uma moda que, por um lado, é uma moda maravilhosa, né? Uma moda consciente. Só que eu quero que vocês se atentem não a um modismo, e sim a um pensamento consciente do que você está usando. Chega de ninguém, vamos aos cálculos. Porque tem pessoas que só se atentam à realidade quando mexe, no bolsinho. Então vamos lá, vamos aos cálculos. Vamos fazer um cálculo mais ou menos assim, sobre o consumo de fraldas descartáveis. Isso é um cálculo baseado no geral, tá, gente? Nos relatos de algumas pessoas que já usaram fraldas descartáveis do nascimento até o desfraude, tá? Porque depois eu vou contar a minha experiência para vocês com fraldas descartáveis. Mas eu, na minha vivência, eu não usei de fato essa quantidade que eu tô falando pra vocês, tá? Ok? Até porque a minha bebê tem 4 meses agora, né? Então eu não teria como já ter esses cálculos da minha vivência pra vocês. Mas, de acordo com relatos de outras mães, outros pais que utilizaram fraldas descartáveis, esse cálculo é mais ou menos baseado nisso, ok? Certo? Não é nada, assim, fixo. Porque você pode estar aí do outro lado e dizer, eu não usei essa quantidade de fraldas descartáveis no meu filho. Ok, isso é mais ou menos uma base de cálculos. Combinado? Vamos dizer que o seu filho utilize 50 fraldas por semana. E essas 50 fraldas por semana, nós vamos considerar uma troca de 2 a 3 horas, sabe? Uma troca de uma fralda descartável para outra. Vamos considerar isso. Então, 50 fraldas semanais, considerando um intervalo de troca de 2 a 3 horas, ok? E também considerando também que um bebê, de acordo com o desenvolvimento dele, ele vai demorando mais entre essas trocas.
entre esse período de trocas. Então, nos primeiros meses, troca-se de 2 a 3 horas, o intervalo de troca de uma fralda para outra. Já quando ele vai crescendo mais um pouco, esse intervalo aumenta mais ou menos entre 3 a 4 horas essa troca. Mas vamos estabelecer uma troca semanal de 50 fraldas descartáveis. Então, de acordo com essas 50 fraldas descartáveis que a gente está contabilizando, vamos considerar que a vida do bebê, do nascimento até o desfraude, será aproximadamente até os 2 anos e meio. Isso aí, gente, é uma média. Mas quem vai definir o momento do desfraude não é a mamãe, não é o papai, não é a titia, não é a avó, não é o avô, não é a vizinha, não é o vizinho, não é a madrinha, não é o padrinho. É a própria criança. A própria criança vai mostrar para você que ela está preparada para desfraudar, tá? Mas, como eu disse a vocês, mais ou menos 2 anos e meio é uma média. É uma noção mais ou menos para a gente ter em relação ao gasto de fraldas descartáveis, tá? Não vamos perder a linha do raciocínio do foco do vídeo, que é lhe fazer ser consciente no uso de fraldas descartáveis e ecológicas. O gasto e o impacto que você tem, o impacto que terá no meio ambiente, tá? Então, voltando. Então, vamos lá. Considerando que o desfraude será nos 2 anos e meio, do nascimento até os 2 anos e meio, dá mais ou menos 130 semanas, ok? 130 semanas do nascimento até o desfraude com 2 anos e meio. Calculando então 50 fraldas semanais vezes 130 semanas, é um total de 6.500 fraldas descartáveis, certo? Já é um pouco assustador, né? Vocês já têm noção mais ou menos do prejuízo ecológico, né? Mas vamos para o prejuízo financeiro. Aí dessas 6.500 fraldas descartáveis que se gasta do nascimento até os 2 anos e meio do desfraude, vamos calcular que, em média, uma tira de fralda custe 80 centavos. Isso é a média das fraldas, tá? Tem fraldas que são mais caras, outras mais baratas. Ok, mas vamos para essa média de 80 centavos. Então, esse cálculo, 80 centavos vezes as 50 fraldas semanais, dá um total de R$40 por semana. Nossa, já é um número assim assustador, né? Então, vamos lá. R$40 por semana vezes, lembram da quantidade de semanas que a gente falou no comecinho do vídeo? Vezes as 130 semanas, que é do nascimento até, isso mesmo, até o desfraude, com mais ou menos 2 anos e meio. A gente agora vai falar o total em reais que você, que usa fralda descartável, ou que conhece alguém que usa fralda descartável, gasta na vida do bebê que usa a fralda descartável, hein? Simplesmente calculando os R$40 vezes 130 semanas, dá um total de R$5.200. R$5.200. Vocês têm noção do que é isso? Quantas roupinhas e sapatinhos você poderia comprar para o seu filho ou sua filha? É muito dinheiro, gente. E bebê troca, e bebê perde roupa e sapato, ó, no piscar de olhos. Eu tô sentindo na pele isso. Antes eu não acreditava tanto, mas agora eu levo muito em consideração isso. E olha que esses R$5.200, eu não tô nem calculando a quantidade de pomada, eu não tô calculando lenços umedecidos, nada disso, que vocês sabem que com fraldas descartáveis se precisa de bastante pomada, né? Para evitar assaduras. E olha, eu já digo logo a vocês que com as fraldas ecológicas não se usa pomada. Olha só, não é necessário usar pomada de assadura. Pomadas para se evitar assaduras. Você sabia disso? E aí, povo meu, gostaram de todas as informações relevantes faladas nesse vídeo? Olha, vou dizer a vocês que foi um trabalho juntar todas as informações em uma só, hein? Mas eu acho que valeu muito a pena, hein? Se vocês acham que valeu a pena, por favor, compartilha com todos os amigos. Não deixa de deixar o seu joinha. Não deixa de colocar o seu comentário aqui sobre a sua opinião a respeito do conteúdo desse vídeo. Se inscreva aqui no canal. E ó, ative o sininho pro próximo vídeo, que vai ser só sobre fraldas ecológicas.
Quantas capas e absorventes são necessários para montar um enxoval completo, hein? Ficou curioso? Capa, absorvente? A gente não estava falando de fralda ecológica? Tá sim, e você vai tirar todas essas dúvidas no próximo vídeo. Cheiro e tchau!